E no Papo Reto de hoje, a gente conversa sobre o seu direito. A gente vai conversar com a doutora Fernanda Garcês, especialista em direito trabalhista. Ela conversa com a gente sobre os direitos de quem trabalha em casa, o chamado home office. Bom dia, doutora Fernanda. Bom dia, Andressa. Pois é, a gente sabe que muitos trabalhadores hoje em dia, muitas empresas permitem isso, e empresas dos mais diversos segmentos. Esse trabalho em casa, muita gente prefere, tem um espaço em casa para montar um escritório, não precisa se deslocar. É crescente o número de pessoas que escolhem trabalhar como home office, não é, doutora? Com certeza, não só em termos dos empregados, né, como do próprio interesse das empresas também. Porque aí não tem que pagar o deslocamento, né? Alguns direitos, assim, alguns custos são diminuídos, não é? Em termos, custos com deslocamento eles são diminuídos, mas em contrapartida a empresa também tem outros custos, como de fornecimento de materiais apropriados, Sim. Né, computadores. Condições de trabalho, né? Exatamente. Pois é, mas aí vamos pensar assim, um trabalhador normal tem uma carga horária aí de 8 horas diárias, vamos dizer, né? E aí a empresa tem que fazer o controle, saber se a pessoa está trabalhando 8 horas e, enquanto isso, o funcionário tem que ter uma maneira ali de provar que ele está prestando esse serviço no horário devido. Como que isso pode ser feito aí nessa relação entre as empresas e o funcionário, doutora? Bom, não existe na lei, esse trabalho de home office, ele não é regulamentado ainda. Sim. Né? Então, existe apenas um dispositivo na consolidação das leis do trabalho que trata do trabalho em home office. Então, as decisões que nós temos, a regulamentação sobre a matéria que nós temos hoje, elas vêm de decisões jurisprudenciais, né? Sim. Então, existem vários julgados dizendo que o empregado ele tem a obrigação de cumprir uma carga horária, né? E a empresa ela teria também a obrigação de controlar a jornada desses empregados. A jornada desses empregados ela pode ser controlada de diversas formas. Então, você poderia ter sistemas que conseguem apurar se o empregado fez o login, o logoff, o horário que esses empregados entraram no sistema. Ou então a empresa pode solicitar que o empregado faça um controle manual por uma planilha Excel. Sim. Ou algum tipo de outro controle que passe as horas que trabalhou, né? Então, existem várias formas para realizar esse controle de jornada. Tá certo. Doutora Fernanda, além do salário, é claro, né, do provimento no final do mês, a que mais o trabalhador home office tem direito? Ele tem direito a todos os demais títulos que o empregado normal, que trabalha nas dependências da empresa, ele tem direito, né? Então, a CLT, ela equiparou esses empregados home office aos empregados que trabalham na efetiva fiscalização do seu empregador, né? Então, seriam devidos não só os salários, como férias, 13º, fundo de garantia e outros Ele tem direito ao vale transporte e vale alimentação também? O vale transporte, como não há deslocamento, residência-trabalho, trabalho-residência, isso não seria aplicável, né? A não ser que em determinados dias ele tenha que comparecer na empresa. Entendi, Né? mas o vale alimentação ele tem direito? O vale alimentação, como não há regulamentação, vai depender muito do entendimento jurisprudencial. Entendi. Como não há, na minha opinião, como não há também o deslocamento desse empregado ao trabalho, o vale alimentação, vale refeição não seria devido, mas poderia se estabelecer na convenção coletiva eventual ajuda à alimentação. Sim. Né? Ou seja, a empresa forneceria para o empregado um vale para que ele possa auxiliar em compras de supermercado e afins. Entendi. Então, a única diferença é essa, mas ele tem aí os mesmos direitos do trabalhador que se desloca aí para a empresa normalmente. Doutora Fernanda, hoje em dia, vou te fazer uma pergunta assim que inclui a minha vida, inclusive. Hoje em dia o trabalhador, ele está numa empresa e
trabalha com os meios de informática, tem celular, tem o computador, tem um computador com acesso à internet, o e-mail pode ser acessado de qualquer lugar. Então, hoje em dia é muito comum a vida profissional ir para casa também. Então, a vida profissional e pessoal acaba se fundindo aí, se aglutina, e aí o trabalhador praticamente trabalha em tempo integral. Até que ponto isso pode causar aí um desconforto ou até problemas jurídicos mesmo na relação entre a empresa e o funcionário? Certo. É importante que as partes, né, no início da relação empregatícia, elas combinem a forma de trabalho. Então, se for fixada uma carga de trabalho, né, então, por exemplo, se o empregado ele trabalha das 9 às 18 horas, se ele tem um horário fixo para trabalhar, né? E se ele eventualmente vai para casa e a empresa obriga que ele tenha um acesso remoto, né? Um acesso remoto e continue trabalhando, seriam devidas horas extras para esse empregado. Agora, o fato da empresa disponibilizar um celular para que eventualmente possa ter contato com o empregado, e se o empregado, a partir do momento que ele sai da empresa, ele continua trabalhando, mas não trabalhando dessa forma contínua, né? Sim, não cumpre horário, mas continua ligado, né? Nas coisas que acontecem na empresa. Checa um e-mail, eventualmente olha no celular a existência de um e-mail, é complicado entender isso como hora extra, a não ser que a empresa mesmo exija desse trabalhador que ele preste esse tipo de serviço, né? Tá certo, doutora. Eu quero te agradecer a sua participação aqui no aconselhamento para o nosso ouvinte da Rádio Globo, doutora Fernanda Garcês, especialista em direito trabalhista. Doutora, quem quiser tirar uma dúvida, o ouvinte Globo que quiser entrar em contato, pode fazê-lo? Claro, pode entrar no nosso site, né? Pode falar. www.ab.adv.br. Lá tem todos os meus contatos, podem entrar em contato comigo à vontade. Só repete, por favor. www.ab.adv.br. Tá certo, doutora Fernanda Garcês, quero te agradecer. Tenha um bom dia, viu? Bom dia, Andressa. Um abraço. Outro.